Bom dia, colegas. Espero mais aprender com os senhores do que propriamente contribuir em ensinar. É com alegria que volto, como disse agora há pouco, em falar sobre o Tribunal do Júri. Estávamos conversando com o Dr. Ávila a respeito sobre o Tribunal do Júri e que há, sim, uma forte corrente para que o júri seja exterminado, mas espero que isto não ocorra, mesmo porque é uma instituição milenar, para não dizer aos senhores, no Brasil, centenária, e que ela permaneça. Senhores, para nós falarmos sobre o Tribunal do Júri, eu gostaria de voltar um pouco na nossa condição de direito. Condição de direito e condição de homicídio. Ou seja, um ser humano mata um ser humano. E só vai a júri quando um ser humano mata outro ser humano. E o Tribunal do Júri acompanha esta circunstância do que tem das anotações nos pergaminhos, muito carente, mas tem-se as anotações de que isto teria ocorrido já há mais de 3.000 anos, esse início de anotações. Aí vem o Tribunal do Júri, sempre existiu na sociedade, passa pela lei mosaica, pelos descatas dos hebreus, enfim. É uma situação, uma circunstância em que acompanha a vida humana. E dizer para os senhores que qual é a diferença de direito, de justiça e de júri. Pensaram nisso? Às vezes não admitamos que a justiça divina, ela está na nossa mente. E o direito? O direito divino? Alguém pode nos esclarecer? Mas a justiça divina, através desta norma divina de regulamentar, social, pessoal, de nascimento, de crescimento e de morte, de atos, de responsabilidades de atos, pela lei divina, responde-se por aquilo que está na mente do ser humano. Então, para nós, pela lei divina, existe justiça. E pela lei dos humanos, qual a diferença? Também é, a princípio, esta mesma afirmativa de que exista justiça? Na lei, para nós, humildemente digo aos senhores, para nós, na lei humana não existe justiça. Pelo menos como e da forma que ela é primária daquela que exista na mente de cada um. Não segue a lei, aspas, universal. A lei divina. A lei dos homens
ao contrário de haver justiça, ela há defesa. Direito e defesa. Havendo direito e defesa, como é que fica a verdade real? Nas duas circunstâncias. Na lei divina, a verdade real não escapa. Ou ela não tem nem ou. Ela está na mente do acusado e está na mente da vítima. Os fatos de culpabilidade ou até de contribuição para que ato daquela natureza acontecesse, de atenuantes para o ato do acusado. Mas e na lei dos homens? A verdade real, ela vem onde? E como? Ocorre um ato, apura-se os fatos, começa a transcrever aquelas circunstâncias, começa a buscar como aquilo teria ocorrido. Na lei divina, não tem esta necessidade. Ela já está agrafada na mente dos dois, do autor e do ofendido. Na lei dos homens, há necessidade de que aqueles fatos passam a serem apurados, transcritos e processados. Se isto é uma verdade, qual é a verdade real? É possível se ter uma verdade real num julgamento desta natureza? Se os fatos são trazidos para aqueles outros julgarem? Entendo eu que aí a justiça, na busca da verdade real, ela é inexistente. No tribunal do júri, aproxima-se muito da possibilidade de se chegar a uma verdade dos fatos, de como ocorreram. Mas de uma verdade real, eu acho praticamente impossível chegar lá. Em razão dos interesses adversos, transcritos, das instituições, das que passam por elas, para chegar-se a um julgamento. É muito comum nós ouvirmos na justiça, nós estamos num processo, fazendo um processo legal. É bem verdade. Hoje há o processo legal para ser julgado, o acusado tem o direito de ter um processo legal. Já distanciou daquela verdade que nós dissemos estar grafada na mente de cada um? Neste procedimento de processo legal, começa a busca dos fatos, começa a busca do direito e a busca da justiça. O que é direito? O direito tem a mesma conotação de justiça? Obrigado pela manifestação, já disse que não. Nós também concordamos com isto. Parabéns. O direito não é justiça. Se é direito, um direito de ter processo para que eu seja punido? Processo legal. Mas de onde veio isso? É porque lá nos primórdios,
o direito divorciou, o direito se emancipou da religiosidade e se tornou ciência. Se tornando ciência o direito, mas nós não estamos falando ainda de justiça. Cadê a justiça? Olha que complexidade que traz para nós que vamos atuar no Tribunal do Júri, que estamos atuando no Tribunal do Júri, na busca da liberdade, ou na busca de um procedimento que possa aproximar o máximo possível daquele que se tem direito de não ser punido em razão dos fatos. E aí nós vamos caminhando, porque se isto ficar apenas e somente nas mãos do magistrado, ele aplica a lei. A lei, chamada de ciência jurídica. O juiz togado, ele, no seu costume, começa a endurecer na prática diária de sentenciar. Será que o juiz vai buscar de fato o fato, para analisar que o fato possa ser trazido à baila, trazido aos olhos do julgamento, se aquela pessoa tem, aspas, o direito, teve a sua condição de fato, a necessidade daquela forma proceder, para que, desta maneira que procedeu, a vítima faleceu e ele sobreviveu. Mas, inaplicabilidade da lei, dura, fria, o direito, ou seja, a lei, chamada ciência de direito, está lá prescrita. Matarás, matou, vai cumprir, vai ser punido. Matou alguém, está lá as descrições para que sejam punidos. E o juiz vai aplicar a lei. Mas, e os fatos? Por que chegaram a isto? Então, o advogado que vai para o tribunal do júri, ele não pode simplesmente ir à busca de analisar a lei, o direito, a justiça. Ele tem que também ser um jurado e analisar, de fato, os fatos. Para que venha dar aos jurados a condição de que os jurados possam aproximar-se o máximo daquilo que de realidade tenha ocorrido. E aí sim ele vai analisar e julgar. Decidir se o acusado tem o direito de ser absolvido ou a obrigação de ser apenado e cumprir pena pelo fato em que a ele é imputado. Vejam, senhores, a princípio a norma é fria. Pega-se o fato e aplica-se aquele fato à tipicidade. Já de antemão gostaria de que os senhores refletissem no sentido de que, em especial depois dos crimes hediondos, os nossos órgãos primeiro, os órgãos legalistas primeiro, atribuem a responsabilidade ao acusado de que o fato teria ocorrido de forma qualificada, todos qualificados, para depois
possivelmente desqualificá-los. Ser julgado por homicídio simples. Espera aí. Nós estamos brincando com o direito? Com a justiça? Essa é a realidade. E o advogado? O advogado, quando vai para o júri, o que o advogado teria que atinar, perceber? Eu fico triste hoje, estou triste hoje, porque eu tomei conhecimento de que, por alguma razão, nossos colegas doutor Ávila, aderiram à nossa palestra, se inscreveram e não puderam vir. Eu sei que teve mais de 100 inscrições, que nos gratifica, mas fico triste porque não puderam vir, por alguma razão. Mas felicito aos senhores que aqui estão e me dão a graça de dizer aos senhores o que precisa o advogado, acho que esqueci o que eu disse, estava dizendo. O que precisa o advogado para que ele vá ao tribunal do júri? Alguém pode dizer para mim, de primeira mão, o que precisa o advogado para ir ao tribunal do júri? Me ajuda. Conhecer os fatos, ter um certo conhecimento pelos fatos, para que possa defender o réu. Eu acho que primeiro seria receber os honorários, doutor. Não seria? Nossa, eu estou cansado de trabalhar de graça. Depois que eu coloco o camarada absolve, ele não paga mais. Hein? Concorda comigo ou não? Não discordo do senhor. Eu acho que o senhor está certo também. Esta é a vantagem de ser advogado. Você pode optar fazer de graça ou não. Agora, será que o Estado faz alguma coisa de graça para alguém? Não. Óbvio que não. De jeito nenhum. O que o advogado precisa para ir ao tribunal do júri, salvo os honorários? Conhecer o processo nas suas minúcias. Ter a paixão, ter a ele a alegria de ser defensor. Porque o advogado, defensor, ele, quando vai ao tribunal do júri, ele vai chegar no plenário, já sabedor conhecedor do processo, das minúcias do processo. Ele vai chegar no plenário do júri. Posso cumprimentá-lo, doutora? Como vai a senhora? Tudo bem? Tá jóia? Vai sobrar para o senhor, doutor, depois. Tá bom, doutor? Esse senta comigo lá no júri. Ó. O que aconteceu com vocês? Eu cumprimentei? Com desprezo? Foi isso? O que eu demonstrei? Desinteresse. Eu não tenho simpatia nenhuma pela defesa. Eu cumprimento os jurados. E ali, no mínimo 5 jurados dos 25, lhe cumprimenta dessa forma. Eu cumprimento o juiz. De que forma que o juiz te dá a mão? Para o promotor eu nem cumprimento, porque não adianta nada cumprimentá-lo, porque ele vai fazer tudo o contrário. Não vai me ajudar em nada. Então nem cumprimento. E ao contrário, se ele puder ainda me ferrar, ele vai me ferrar. Perceberam? Então, não é fazer campanha contra o Ministério Público. Eu acho que eles até têm os seus valores, mas deveriam ter mais responsabilidade no que fazem.
Isso sim. Mas não deixa de ter os seus valores. Vejam, senhores, se nós chegamos no plenário, já somos não benquistos pelos jurados. Seremos benquistos pelos familiares da vítima? Não. E pelos familiares do acusado? Depende. Às vezes também não. Ou seja, até no início sim, mas na hora que saiu ele foi condenado, sai fora porque eu vou te pegar. Te paguei. Perceberam? Então é uma situação delicada do advogado. O advogado tem que ter, vamos dizer assim, uma emoção natural para funcionar na área criminal? Daquela mesma emoção do seu perfil natural? Não. Deixa o seu perfil natural, as suas emoções naturais, de lado. Porque o advogado tem outro perfil de naturalidade, de ação. Ele tem que ter, com absoluta certeza, ele tem que ter ética. Observância às normas legais. Mas a defesa do advogado, em especial no Tribunal do Júri, em toda a defesa do advogado criminal, ela é ampla. Ela é irrestrita. A defesa, ela há de ser plena. Se ela é plena, irrestrita, ampla, ela não pode ser e está limitada à condição de legalidade. O que vocês acham? Perceberam? Então eu não tenho que me limitar o que e a preocupação que o promotor tem, que o juiz tem. Eu tenho sim que não fugir das normas, infringi-las para fazer a defesa. Observa-as. Mas faça a defesa desta forma, utilizando absolutamente tudo. Aliás, quando você começa assim o fazê-lo, começa a ter o quê? Uma reação do Ministério Público. Ele começa a perceber que você está ganhando terreno, que o jurado está começando a se curvar e a aderir à tese da defesa. E ele começa a se manifestar. E o juiz, não vendo aquilo, não também fica satisfeito. Por quê? Porque são legalistas. O objetivo destes dois órgãos é tendencioso a condenar. Sempre, sempre. Não vamos perder um processo que fizemos 3, 4, 5 anos para chegar aqui e esse advogado absolvê-los. Absolver o acusado. Então, senhores, o advogado, nosso colega aqui, que tiver a preocupação em ser legalista, a preocupação em fazer com que a defesa dele se torne legalista, ele devia ser promotor. Ele não está atendendo ao direito, não está atendendo à lei e não está atendendo principalmente a ocorrência dos fatos. Não está havendo uma amplitude de defesa. A defesa não está sendo plena, ela está sendo limitada à legalidade. Mas o Ministério Público não pode também fazer a acusação de forma ampla, irrestrita? Não. Não. Ele tem que ser retilíneo. Se há um acusado, 2, 3, ele tem que individualizar as condutas de cada um.
E o defensor? O defensor tem que pegar todas as falhas, as circunstâncias de brechas e que não foram exploradas, não foram colocadas pela acusação, de fato, para que ela seja legitimizada para que o julgamento o atenda à acusação, na conformidade daquilo que realmente cada ato teria e de ser atribuído a cada acusado. E o defensor? Buscar, nestas circunstâncias de, não vou chamar aí de aspas, incompetência, porque incompetentes não são. Eles poderão sim utilizar destas formas, percebendo que o advogado não tem não diria esperteza, capacidade, esta visão, percepção. Então ele utiliza de determinados caminhos para minar a defesa. A acusação sempre fará com que consiga sustentar a acusação que está lá na denúncia, que está lá na pronúncia. Diga-se de pronúncia, a pronúncia não pode mais ser utilizada no plenário. Porque se a defesa utilizar ou a acusação utilizá-la no plenário, anula o júri. Olha que piada. Olha que palhaçada que o Estado faz com a defesa. Então não poderia também pegar esta denúncia, essa pronúncia, aliás, essa pronúncia e o acórdão, entregar para os jurados, ler. Porque ali está, não só está descrito o que entende a justiça que o acusado teria feito, como muitos magistrados transcreve parte, que hoje é fácil, parte do depoimento de determinada testemunha, os coloca encaixado na sentença de pronúncia. E os jurados vai ler. Mas precisa que você ainda diga sobre aquilo? Faça referência? Mas, e se você fizer referência a folhas tais? Mas aquelas folhas tais estão na denúncia, você não pode fazer? E aí? Porque ela está na denúncia, você não pode argumentar o que está na denúncia. Como é que você vai fazer a defesa? Pensaram? Pô, doutor Valdir, eu acho que você é louco, né? Olha o que os outros colegas de vocês, com todo respeito, perderam. Perderam, doutor Ávila? Como é que faz para fazer essa defesa? Este dado, como a defesa vai fazer para fazer a defesa, eu vou fazer um pacto com os senhores. Quando os colegas que não puderam vir voltarem, ou seja, puderem vir e de novo se inscreverem e aqui sentarem, eu dou esse dado. Combinado? Eu não quero ser injusto com os senhores, mas quero ser justo comigo. Eu louvo o esforço dos senhores terem vindo aqui. E os milhões de pessoas que estão possivelmente nos assistindo pelo canal do YouTube, na próxima oportunidade que nós aqui viermos, eu dou esses dados aos senhores como fazer. O estranho, doutor Ávila, que ninguém se manifestou ainda, e é este o problema do colega no plenário. Ele não se insurge, ele se cala, fica quieto, espera passar. Aí passou a condenação, para depois se insurgir.
Como é que fica? Os senhores não falam nada? Vamos esperar os colegas? Os senhores voltarão? Nós nos comprometemos em que os senhores voltarão junto com os outros? Por que não, doutora? Até agora eu só enrolei e esqueci o que eu ia falar. Perdi. Vejam. É uma, aspas, brincadeira que eu coloquei para os senhores. Mas essas brincadeiras, faça isto no plenário. Lógico, de uma outra forma, dentro daquilo que é possível ser feita. Isto fará com que os senhores desviarão toda aquela gama de tensão que foi colocada pelo Ministério Público e facial para os jurados, na consciência dos jurados. Os senhores mexerão com um passo daqui para cá. Os senhores terão um vale para ultrapassá-lo, uma dificuldade. Aí os senhores colocam esta dificuldade, ou esse impasse, para uma solução. E os jurados vão pensar, como os senhores estão pensando, começaram a pensar, mas uma injustiça conosco. Será que não foi injustiça o que o promotor fez com eles? Olha como peguei os senhores. Ou não? Na verdade, eu consegui levar aos senhores para um outro pensamento e esquecer que eu vou dar aquilo que eu tinha prometido antes. Não é verdade? Caminhei? Ótimo, então está sacramentado a nossa próxima vinda. Aí eu vou dar o pulo do gato, né, doutor Ávila? Senhores, evidente que, como eu disse aos senhores, que a defesa é irrestrita, ampla. Os senhores não estarão presos a essas formalidades. Se na sentença de pronúncia tem aquilo e aquilo, os senhores não poderão utilizá-la, os senhores encontrarão em outro trechinho escondido no processo. Porque o que está na sentença de pronúncia foi tirado de algum lugar. E se tirado de algum lugar, os senhores o encontrarão. E aí, os senhores apontam aquilo que lá está. E se ali está, não poderá, sim, mas ele vai manifestar. Porque vai dizer que aquilo está na sentença de pronúncia, o Ministério Público e, inclusive, o juiz. Qual que é a resposta que os senhores darão para esta legalidade? O senhor não pode, doutor, manifestar porque o senhor está entrando na matéria da sentença de pronúncia. Qual que é a resposta imediata que os senhores dariam aos seus opositores? Oi? Que a defesa tem liberdade para se manifestar? Entendo que não. Ela até tem sim, mas não seria isso. Qual seria? Senta aqui para o senhor falar, porque se eu for aí vai sair da... Não. Qual que é a resposta, pessoal? Me admira muito, Vossa Excelência, me questionar que eu não possa fazer o que estou fazendo? Por quê? O senhor se limita a dizer que eu não possa para influenciar a consciência dos senhores jurados, para dizer que eu estou errado? Mas, na verdade, é Vossa Excelência que não leu o processo. O senhor vem para o tribunal do júri sem ler o processo? Precisa algo mais contundente. Para que impacta a informação para os jurados com aquela interrupção que o senhor adverso faz com você.
Pensam os senhores que no plenário do júri é brincadeira, assim, as coisas vão fluindo? A menos que você vá concordando com a acusação. Aí sim. A menos que você vá concordando que o acusado tenha que ser condenado. Aí, para o juiz e o promotor, o advogado é excelente advogado. Mas quando você é um advogado que busca e reverte a situação, você é um péssimo advogado. Você não fez o que eles desejavam. Mas nós aqui não estamos para fazer o que eles desejam. Nós estamos a fazer a busca daquilo que, como disse aos senhores, não existe verdade real num processo legal, em que antigamente não existia este processo legal, mas hoje existe um processo legal, em que antigamente era olho por olho e hoje é olho por quem? Se há um fato, um crime, o processo legal leva à punição, mesmo que o autor não seja autor dos fatos. E olhe, é muito mais fácil, entendo, muito mais fácil atuar no tribunal do júri quando o acusado ele é o autor de fato dos fatos, do que quando o autor dos fatos a ele é apontado e ele não é o autor dos fatos. Ah, mas poderia ser mandante? Não, não estou tratando de mandante. Tratando de mandante. Mandante também é autor dos fatos. Ele sabe o que ele queria e sabe o que aconteceu, ele foi informado, era aquilo que ele desejava. Mas e aquele que é apontado para ser o criminoso, ser o processado e condenado? Não existe? Estou para dizer para os senhores que está quase que 70% dos autuados. Veja-se. Por exemplo, se eu estou dentro da minha casa, se eu estou trabalhando, alguém desocupado ou de índole perversa estupra um ente querido, ou no meu trabalho começa, eu sou um vigilante, vamos dizer assim, e lá o camarada começa a quebrar aquilo que é de minha responsabilidade cuidar, bate na minha cara, e aí o desfecho é ele, torna-se ferido. Aliás, o bandido com uma ficha enorme, depois de morto ele é vítima. Olha que bonito. É vítima. Ele é vítima daquele algoz que o matou. Mas ele matou, morreu por quê? Porque ele estava estuprando a filha do... tem um detalhe. Aquele que o, aspas, pai ou mãe da vítima do estupro e que matou o estuprador, que tem esta ficha enorme de crimes, que passou a ser vítima, se ele pedir, chamar a polícia, se ele chamar os órgãos para socorrer e ficar ali aguardando, ele é autuado em flagrante e é preso. Então o que vale? Lembra quando eu disse aos senhores da lei divina e da lei dos homens? É justo. Eu fui afrontado, as coisas aconteceram e eu não dei causa aos fatos, mas eu sou preso. Simplesmente porque eu não fugi, quis ser honesto com o Estado, e o Estado me prendeu em flagrante, porque eu estou em estado de flagrante. E sabe o que fará lá
no tribunal do júri a acusação contra o seu cliente, ou seja, contra o acusado? Que ele é audacioso, abusado, sequer temeu a justiça e não fugiu. Pensam, senhores, que isso já não aconteceu N vezes conosco, nos nossos júris? Já. É a mesma coisa, eu atiro, ou seja, quem quer que tem revólver em casa aqui? Vamos descobrir. Não fala, pelo amor de Deus, não levanta a mão. Registrado. Eu não, matei com o meu revólver registrado. Olha que burrice. Tamanha burrice. Não, mas registrado, eu tenho aqui, a arma é registrada para minha defesa. Que defesa? Você vai perder o revólver, vai estar caracterizado que você foi o autor. Não tem como você dizer que não foi você o autor. Ou seja, com isso eu quero dizer o que para os senhores que no tribunal do júri, em especial no tribunal do júri, o Estado lhe vira as costas. O Estado não tem complacência. O Estado é vingativo. O Estado faz tudo para que nós fazemos e continuemos no crime, para que ele se mantenha no seu status. Ou estou divagando? Não é isto que acontece no nosso dia a dia? Senhores, vamos voltar um pouquinho agora para o tribunal do júri, né? No júri, nós chegamos lá, acho que nós paramos na hora que nós demos as mãos. O tribunal do júri, ele tem um outro procedimento, que seria o procedimento de instrução. No procedimento de instrução, repete-se tudo, novamente, aquilo que foi colhido e mais algumas coisas na fase instrutória. Então, para que teve aquela fase enrolativa? Para mim, enrolativa. Se eu vou ter que produzir tudo de novo aqui, para os jurados verem o que aconteceu. Então não vale nada o que foi lá para trás. Ah, mas hoje mudou o estatuto novo do Tribunal do Júri, você pode aproveitar aquelas provas, se você não conseguir produzir prova. Para a acusação ela vale. A prova incriminadora. A ser mostrada para os jurados, como se ela fosse produzida hoje, no plenário. Mas para a defesa não vale nada. Nada vale nada para a defesa. Se o defensor não for competente para demonstrar as falhas do Estado, as incoerências que o Estado pratica, e a injustiça que o Estado pratica, a demonstrar que os jurados possam, sim, contrariar a acusação e fazer uma decisão justa, atendendo os fatos. Mostrar os fatos. E uma coisa curiosa, eu particularmente, senhores, eu sou inimigo de provas. Eu até tenho alguns colegas, e já assisti algumas palestras de alguns colegas figurões, e que eles são contundentes em produzir provas. Eu sou inimigo de provas. Defesa precisa produzir prova. Se a Constituição diz que o Estado tem que provar que o meu cliente, ou seja, que o acusado é culpado até que prove o contrário, por que a defesa precisa de produzir prova? Mas se a acusação não conseguir provar, aí ele diz assim, a defesa tem que provar que o cliente dele, ou seja, o acusado, não estava em legítima defesa. Olha que curioso. Ele tira o peso das suas responsabilidades e taca em cima das costas do defensor, dos ombros do defensor. Quem tem que provar que o acusado está ou não em legítima defesa é a acusação.
Não é a defesa que tem que provar que o acusado não estava em legítima defesa. Estranho, não é? Tá, mas na ânsia de provar a legítima defesa, eu faço provas. Às vezes, naquele estágio de instrução, começo a fazer perguntas, e começo a legalizar a prova. Dá ensejo que aquilo que deseja o Estado começa a ser provado pelas palavras do defensor, porque ele precisa demonstrar que ele tem competência e está prestando serviço e os honorários, justificar os honorários que ele recebeu. E ele não percebe que está enterrando o cliente dele. Como pode nós, advogados, desejarmos fazer provas, defender, quando eu produzo a prova, porque sou defensor, e como defensor eu produzo a prova. Depois eu tenho que desprovar aquilo que provei, o que construí de prova. Por exemplo, me ocorreu aqui um exemplo assim. Vamos falar de um assalto. O assaltante foi condenado e a polícia pegou a fotografia do assaltante e mostrou para a vítima. Olha, esse aqui é o assaltante. Aí eu acuso a polícia de negligência, de ter influenciado na prova e mostrou que, olha, esse aqui é a cara do assaltante. O assaltante é condenado. Mas o assaltante é esse aqui. E seu juiz, olha, absolva o meu cliente simplesmente porque foi a polícia que demonstrou que a cara do assaltante foi apresentada por fotografia para a vítima. Mas peraí, quantas vezes o advogado já disse que aquele é o assaltante? Já afirmou que ele era o assaltante? A mesma coisa no caso do homicídio. O acusado não matou a vítima assim, como o Ministério Público está dizendo que matou, mas matou ela. Peraí, desculpa, eu errei. O que eu falei? Eu disse que o promotor disse que a vítima, o acusado matou a vítima assim. Mas eu não concordei com que aquela postura de acusação seja correta de como foi que a vítima morreu e de como foi que o acusado a matou. Não foi assim que o acusado matou, mas foi assim que o acusado matou. Peraí. Ele acabou de legalizar o homicídio? A culpabilidade do acusado? A acusação faz todo o seu procedimento para solidificar a acusação, solidificar a acusação que ele fez lá na denúncia, e a defesa tem que fazer todo o seu esforço de afastar a culpabilidade e não colocar que a culpabilidade é atribuída ao seu cliente, ou seja, ao acusado. Então nós temos que tomar cuidado no fazer perguntas. Se o promotor não faz nenhuma pergunta, aí eu vou fazer a pergunta para o policial, ou sei lá quem. Quantos metros estava o acusado da vítima quando ele efetuou o disparo? O policial falava 2. E aí? Ótimo, né? A acusação não tinha perguntado nada, mas a defesa perguntou. O que os jurados vão pensar? Senhores, e o acusado? Quando o acusado vai para o júri, o que fazer?
Posso perguntar para o senhor, doutor, o que fazer? Quando? Quer repetir a pergunta? O que fazer com o acusado antes de ir para o júri ali, na iminência de ir para o júri? Interrogá-lo. Vou fazer o teste com mais um, hein? Vamos com você? Instruí-lo? Tomar os honorários, gente. Não. Não, mas você tem que aparecer, porque 10 dias antes você tem a obrigação de comparecer, ou se você é processado, tem que fazer de graça. Ó. E aí? Estou errado? Doutor, sou da outra época, eu não sabia, eu já levava a nota, aquele pacote de nota promissória assim, ó. Aí chovia, molhava a nota promissória, não podia preenchê-la. Olha como mudou as coisas. Né? Mudaram bastante. A moderninha, é? Olha, não é da nossa época, né, doutor? Esse negócio de moderninha aí nós temos que aprender, né? O código permite, né? Eu ainda não vi isso no criminal. No criminal está escrito isso? Olha, nós estamos por um monte de gente na internet. Veja o que nós estamos falando. Já passa o cartão. Tá bom. Fazer o quê, né? No fórum, assim, na hora da doença, eu nunca vi, mas no escritório, sentar com a família e falar, você está preso. Não, peraí, o horário é tanto, já tira a maquininha, o senhor vai ter que parcelar, pode parcelar também. O senhor viu, doutor? É isso aí. Vai parcelar? Tá bom. Vamos voltar aqui. Agora eu me perdi inteiro. Eu não vi honorários. Eu não vi honorários nem com maquininha. Me perdi inteiro. O que fazer com o acusado sem esta maquininha? Dizer a ele o que você se sente confortável a falar lá para o magistrado e os jurados. Uma vez em que ele não tem a obrigação de dizer, de falar, ele pode ficar calado. Mas se ele ficar calado, como é que fica no tribunal do júri? Não se defender. Como é que fica? É estranho. Se ele não se defender, como é que fica? Não é? Então ele tem que se sentir confortável no que vai falar. Já teve surpresas, muitas surpresas, de dizer para o advogado, olha, doutora, para nós, olha, eu vou fazer isso, foi isso que aconteceu. Isto que aconteceu está dentro das teses de defesa. Pluralidade de teses ou tese única. Enfim, estaria dentro. Então, ele vai para o júri sabendo qual seria o seu caminho e que atenderia à tese da defesa. Tá, e quando ele chega lá e desmonta tudo, como é que fica? O advogado vai ser pego vai falar, calça curta. Surpresa. Mas esta surpresa vai inibir o defensor? Espera aí. Se ele for muito bom, não. Se for? Muito bom. Na verdade, ele está preparado, né? A situação de ser bom, ele é caridoso. Como é que ficaria? O acusado disse para ele, olha,
eu vou dizer isso, 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 e isto, e está dentro das teses de defesa. Chega lá, ele muda tudo. Como é que fica? Peço ao juiz para dissolver o conselho, porque não era isso que ele tinha me falado? Obrigado. Todo mundo precisa saber dessa tese, doutor. Vai. Pede um intervalo para dar um tapa na orelha e falar, qual foi? Quer me ferrar? Tudo isso acontece, doutor, no plenário. Menos o tapa na orelha ou quer me ferrar. Quer me ferrar até sim, mas o tapa na orelha não pode. Mentalmente, a vontade existe. Senhores, se você tem pluralidade de teses, acompanha ele, na dele, e faça a sua. Existe uma tese, que é a do acusado, ela é frontalmente contrária às suas teses. Podem estas teses serem sustentadas? Então, o que não pode ser sustentado no plenário? Para o Ministério Público, nada disso pode ser sustentado. É óbvio. Para ele, nada disso pode ser sustentado. E nem deve para ele que isso seja sustentado. Mas, se ele, acusado, não atendeu aquelas teses da defesa, e ele contrariou e pegou o defensor de surpresa, eu tenho para comigo, não preciso do acusado de absolutamente nada dele para que as teses que me convença a defendê-las no júri, eu não preciso dele. Elas já estão inseridas no processo. Lembra quando eu disse para os senhores que eu não preciso produzir provas? Eu utilizo as provas que estão no processo contra as provas do processo. As próprias provas incriminadoras, se você analisá-las, elas lhe dão o ensejo de que a defesa terá sucesso em cima das provas da própria acusação. Precisa estudá-las, pensá-las, refleti-las, certo? Adaptá-las nas teses da defesa. Não precisa que você produza a prova. As provas incriminadoras são suficientes. E aí, você tem esta prova técnica que você vai sustentar, e vai sustentar a prova, ou seja, vai sustentar a prova, eu equivoquei aqui, vai sustentar a prova, não. Você vai sustentar a tese de defesa, baseado nestas provas do processo, e vai sustentar a tese de defesa com base na defesa do acusado, naquilo que ele coloca que ser dele o seu entendimento. Aí vai passar a ter duas situações, dois caminhos. Uma que o acusado fez aqui de surpresa, e a outra que o Estado, a acusação, trouxe desde o início. Então nós não perdemos a oportunidade de fazer com que a defesa amplia, em vez dela restringir. Agora, é muito comum quando o acusado não atende a defesa, o Ministério Público tenta processar o advogado, porque o advogado não fez com que o acusado trouxesse o acompanhamento daquilo que está no processo. Eu já vi casos dessa natureza, que é esdrúxulo. Se assim ele o faz contra o defensor, aliás, na minha página, essa semana, eu manifestei sobre uma situação em que um procurador manifesta sobre o judiciário, o poder, os juízes, e fala também sobre quem processa advogados, que é o Ministério Público, está no Conjur.
Busque no Conjur, que vocês vão verificar. Nós estamos sendo inibidos. Nós, advogados, não estamos colocando a nossa postura de advogado para se prevalecer. Nós estamos enfraquecendo. E estamos enfraquecendo, com todo respeito, aí estou dentro da nossa casa, doutor Átila. A nossa OAB está deixando o nosso órgão enfraquecer. Com todo respeito. Acorde! Acordem! Desculpa, acordem. Porque só o fato de nós estarmos fazendo reuniões pomposas, isto uma hora vai acabar. Porque os advogados estão ficando pobres. E os advogados que têm honorários, o Ministério Público está processando para que eles não os recebam as suas sucumbências. Bom, eu não vim aqui para falar disso, eu vim aqui para falar de júri. Mas está registrado. Está registrado. Quero dizer aos senhores que, muito feliz, doutor Átila, fui convidado recentemente para algumas faculdades, fazer também palestras sobre o Tribunal do Júri em algumas faculdades, agradecer a estas faculdades, porque eu sei que elas estão nos assistindo pelo YouTube. É óbvio, e com todo respeito aquilo que eu levarei direto aos estudantes, será um pouco diferente, porque lá, aos estudantes, o caminho será em que um daqueles estudantes, tomará um caminho diverso de outros. Um será juiz, outro será delegado, outro será promotor, e o outro será advogado. Então, terei, sim, a preocupação e a palestra será direcionada àqueles que possivelmente desejarão ter estes caminhos, por serem eles estudantes ainda. Mas as convicções que tenho não mudará. As convicções que tenho como defensor não mudará. Passado no Tribunal do Júri, por esta fase da instrução, vem a fase dos debates. Nesta fase dos debates, é um problema sério. Não é? É um problema sério. Como você faz para ter os jurados do seu lado, se eles, quando você... Aqui fizemos um teste quando eu entrei. Já tem ciência de que eles estão contra a defesa. Por quê? Pô, esse cara aí é o que vai defender o cara que matou? Perceberam? Então já tem esse psicológico. Já leram a denúncia. Já ouviram a sustentação oral do Ministério Público que o acusado deva ser condenado porque isso. É uma coisa interessante. Por mais que o acusado não tenha feito, desde o início lá na denúncia, o acusado matou. A vítima, se era bandido, se bandido, vítima, bandido, morreu, virou vítima. E o acusado matou. Estas são as expressões. A defesa tem, com absoluta certeza, de lidar com isto. Lidar com estas consequências. Com essas expressões fortes aos ouvidos dos jurados. E quando a defesa ela consegue fazer com que ela seja ampla, começa a contornar a acusação e demonstrar que a acusação está equivocada, existe um insurgimento de dois órgãos contra um. Às vezes do magistrado
e certamente do Ministério Público. Vai pedir a parte, vai dizer que você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. O que o advogado poderia fazer? Entendo eu, como fui e sou da roça, sempre procuro fazer as defesas de uma forma muito humilde. E com humildade faço algumas coisas que não devem ser feitas às vezes no plenário. Não é xixi aqui, não é isso. Isso também, né? Mas algumas coisas que o juiz vai te chamar a atenção. Algumas coisas que ele vai dizer, eu não admito Vossa Excelência fazer isso no meu tribunal. Bom, meu doutor, o senhor tem a mesma competência que a minha? O senhor não me... Excelência, perdão. Desculpe, Excelência. Excelência, Vossa Excelência é o magistrado. Vossa Excelência manda. E eu obedeço. O que você está fazendo? Não. Sendo humilde? Que humilde, cacete. Não. Estou jogando o juiz contra os jurados. Não é? Estou jogando o juiz contra os jurados. Os jurados... Pô, por que esse juiz está... Quem julga aqui, quem é juiz sou eu. Essa levantada de calça apaga. Tira. Não grava não, hein? Isso às vezes acontece. A calça cai no júri. Não, é porque... Simplicidade, doutor. Simplicidade. Mas quem está julgando? Não sou eu que sou o juiz? Espera aí, por que ele está... A defesa tem que ter seu jogo de cintura. Contra o promotor, você bate de frente. Bate de frente. Até quando pode. Até o juiz interferir. Aí ele manda os dois calar a boca. Cala a boca primeiro que o outro. Não continua, não. Cala a boca primeiro que o outro. Porque o outro vai continuar. Aí o jurado está observando. Os jurados vão estar observando cada passo, até um mosquito que passa. Perceberam? Então você tem que ser simpático aos jurados. O juiz vai aplicar a lei. Até ali, naquele procedimento do júri. Você não está desobedecendo o júri. Não está fazendo coisa errada. Mas o juiz entende que aquilo ele não admite. Mas você tem uma noção, quando você faz júri com um juiz há algum tempo, você já imagina o que ele gosta que faça ou que não faça. E quando você não imagina absolutamente nada, você vai para alguma comarca e aí você não conhece o juiz, não conhece o promotor. Como é que faz? Pesquisa as decisões anteriores do juiz? Não, mas ele pesquisa tudo sobre você. Ele sabe tudo sobre você. Tudo. Eu, às vezes, costumo dizer para os jurados, quando lá vou, fui humilde, servente de pedreiro, boia fria. Aí o Ministério Público diz assim, doutor, não vem com essa não, porque meus colegas lá disseram que o senhor fala isso em todos os seus júris. Ah, então já está sabendo. Perceberam como você descobriu? Descobriu que eles sabem tudo sobre você? Aí você sabe como você vai proceder daí para frente. E como você vai proceder com relação ao magistrado? Se o magistrado pegar na mão, como eu peguei na mão dos senhores, vocês saberão como será o seu júri. Se ele for receptivo, vocês saberão como o seu júri
também será uma troca de respeito. Ele vai estar, no máximo, aí, com um pouco lá de paternalismo à acusação, mas recebe a defesa. Porque tem juiz também que não gosta nada da acusação. Ele é fascinado pelo defensor, pela defesa. Existe também isso. São muito poucos. A grande maioria é o contrário. Na oratória, procura sempre cutucar menos o promotor quando ele fala. Eu não sirvo de base. Eu não sirvo de base, porque uma ocasião, por uma infelicidade, eu cutuquei um promotor sem encostá-lo, e aí ele chamou o juiz, porque normalmente quando você, na oratória, ou no curso da oratória, seja dele e da defesa, o juiz fica sentado aqui, mas quando é do Ministério Público, ele senta lá no gabinete dele e deixa a coisa rolar. E aí o defensor passa pelo... O promotor está falando, e aí o defensor passa por ele, vai para a consciência vai doer. Olha que ingenuidade. Ele chamou o juiz veio, deu uma tamanha de uma carcada. Pô, excelência, desculpa, mas o senhor não estava aqui, o senhor não viu se era assim. O senhor está... Olha, plateia. E sendo humilhado aí, desculpa, mas... Tá bom. Aí, quando inverteu, o promotor veio e arrebentou com a defesa. Excelência, segura a minha palavra. 1, 2, 3. Na quarta vez, Vossa Excelência tem medo do Ministério Público, é isso? Imagina o que aconteceu. Cassou a palavra do Ministério Público. Aí, na dor de braçada, absolveu o desgraçado do acusado que tinha que ser condenado. Ah, mas era seu cliente, é dativo. Mas ele tinha que ser condenado, de alguma forma. Então, vejam, senhores, às vezes aquela verdade, ela deixa de existir por culpa do próprio Estado ser vingativo. Ele limita as situações para que esta verdade não venha à baila, ao júri. E o jurado, às vezes, não analisa exatamente aquilo que aconteceu. E a defesa demonstra, óbvio, aquilo dentro de um panorama mais amplo do que daquela fonte restrita de acusação que foi formalizada para que seja condenado. Não é para que seja feita a justiça. Mas, espera aí, tem um dado interessante. Tem promotores que pedem absolvição. Não é verdade? Pede absolvição. Mas ele pede absolvição por quê? Por qual razão? Porque o acusado teve razão? Não. Ele só pede absolvição por insuficiência de provas. Já observaram isso? Só por insuficiência de provas. Aí ele sabe que ele não tem provas nenhuma para sustentar a acusação, ele pede absolvição. Então ele não provou se o acusado lá é culpado ou é inocente. Por que a justiça, ela não seja, o poder judiciário, através dos seus órgãos, não sejam mais amplos, menos limitadores? Porque desejar cumprir a lei não é condenação absoluta. É fazer justiça. É aproximar, aspas, daquela justiça divina. Eu gostaria, se os senhores me permitirem, uma coisa interessante que acontece no plenário do júri. Os senhores, e também os senhores da internet, me permitam.
Já observaram que no plenário do júri trata-se de duas vidas? Olha que absurdo que eu vou falar. Absurdo para alguém, algumas pessoas, que por questão ética religiosa, de formação, etc., não admite. Mas nós nascemos todos nós, no mundo inteiro, nascemos de um jeito só. Todos, indistintamente. Nascemos de um jeito só. Crescemos, ficamos diferentes. Mas morremos também de um jeito só. Mas nessa que crescemos, nessa diferença, aí que está o problema. Uns admitem, outros não. Mas se quem não admitir, então por que faz o tribunal do júri? Por que vai fazer o tribunal do júri? Por qual razão vai fazer o tribunal do júri? Se estamos tratando de duas vidas. Uma vida visível e uma vida invisível. Quando do homicídio consumado. Ou não estamos tratando de uma vida invisível? A vítima que morreu, nós estamos falando sobre ela. O processo inteiro e a acusação, o julgamento, enfim, está tratando daquele fato em que esta vida, aqui, estaremos tratando dela de uma vida invisível. Então a vida existe. Porque senão não tem sentido tratarmos de algo inexistente, sem valor. Mas tem o valor. O valor do nome. Ah, mas tem a família. A família está sofrendo dor. Dor? Família da vítima sofrendo dor? Não. Não. Quem sofreu dor foi o ofendido que foi o ferido. A família está sofrendo. É um sofrimento. E por este sofrimento ela deseja justiça, através da justiça, vingança que puna aquele que matou, aspas, a vítima. Que é essa vida que nós estamos dizendo que é invisível. Tanto que uma visível a invisível, no curso do júri, nós vamos tratar dos procedimentos quando aquela invisível era visível. Até ela ser ferida e passar a ser invisível. Mas, espera aí, por que eu estou falando isso? Lembram os senhores quando eu disse que o direito, ele, bem no início, eu não disse que o direito, ele emancipou da religiosidade. Mas percebe que algo continua até hoje conosco? Algo continua. Pode passar o tempo que passar. Nós estamos tratando de uma circunstância em que não estamos vendo, mas tratamos daquela circunstância como verdadeira. E quem são os seus representantes? Aqueles que estão sofrendo e desejando, através da justiça, que seja punido o acusado. Tá, e por outro lado, a família do acusado? É o que despreza a acusação, o Ministério Público despreza aquele sofrimento, em especial se o acusado não for o autor e culpado dos fatos. Porque existe a situação, ele pode ser não autor, mas ele pode ser não autor e culpado. Mas ele pode ser
não autor e muito menos culpado pela morte da vítima. E aí o crime fica impune. Perceberam? Depois, senhores, das oratórias, tem lá, os senhores jurados estão aptos a julgar. E falar em julgar, eu disse ao doutor Ávila, sentado lá, me perguntou o que eu entendia sobre isto. Eu entendo que uma Índia que não tem cultura alguma, inclusive não tem registro como ser social, tem uma palavrinha aí que me fugiu agora, que somos, como é que fala? Somos, não civilizados, né? Ela sabe julgar. Ela, como mãe, ela cuida do filho dela e sabe, dentro dos regimentos dela, onde ela vive, ela cuida do filho e ensina o filho, e ela sabe o que é errado e o que é certo. E o que os jurados fazem? Nada mais do que isso. Julgar, independentemente de aplicar a lei. Ele não precisa aplicar a lei. Ele está julgando os fatos. Porque quem aplica a lei, esquece, não valoriza os fatos. Aquilo que de fato possa ter acontecido e que o acusado foi levado a não morrer para preservar a sua vida. O que não pode é generalizar. Não pode. Nós, como advogados, principalmente nós, é que somos os maiores fiscalizadores da justiça. Nós, às vezes, achamos e entendemos que o juiz é mais inteligente que nós, o juiz é mais inteligente que o advogado, que nós, o promotor é mais inteligente, o delegado é mais inteligente. Eles têm uma enorme preocupação com a nossa presença, com nossos atos, com nossos procedimentos. Por quê? Porque nós somos os errados. Eu vou aqui fazer um registro, senhores. Eu não pactuo com determinados colegas nossos que, com a postura de dizer, na área civil, onde tem contratos, onde há evidência de documentos, não há provas. Se a prova são demonstradas, aí o advogado passa a ser mentiroso. Isso eu não aprovo. Eu acho que nós, como advogados, temos meios de sair e justificar ser advogado daquela situação e também não dar este tipo de depoimento que desvaloriza a nossa classe. Por outro lado, delação premiada para nós no tribunal do júri? Delação premiada. Testemunha protegida. É uma, com todo respeito, senhores, ia falar do júri aqui, desculpa, vício. Com todo respeito. É uma farsa. É uma verdadeira vergonha dizer que uma testemunha é protegida usada pelo Estado. Se a testemunha não atender os seus objetivos, os seus desejos, descartada. Espera aí, qual a obrigação? Não é protegê-la? Não é proteger a vida? Mas se não falar o que desejam, está descartada.
depois que falou o que deseja, está descartada. Aí vem determinadas pessoas na televisão e acusam o advogado, que o advogado teve acesso ao nome. Não, o advogado não tem acesso nem a nome. Só tem acesso ao momento da sua oitiva e, inclusive, nem o nome. Mas ninguém é burro nessa sociedade. Daqui a pouco essa pessoa que aqui esteve vai na internet e posta lá, acabei de ir no tribunal do júri lá, tá. Pronto. Aí foi o advogado que fez. O grande problema que vejo é o Estado se valer da ingenuidade das pessoas para se autoprevalecer. A outra situação é delação premiada no tribunal do júri. Como eu vou fazer delação premiada de emoção? Como eu vou fazer uma delação premiada, dizer eu sou culpado? Mas se eu faço delação premiada, já eliminou a possibilidade de ser absolvido. Porque pena mínima, olha que beleza, maravilhosa. A pena mínima já tenho. Desde o início da acusação, pena mínima já tenho. Então, para que delação premiada ou confissão espontânea? E essa confissão espontânea, delação premiada para emoção, como é que é possível isso? Como é que pode a delator ou numa circunstância de um homicídio, descrever o momento da emoção daquilo que aconteceu no ato dos fatos? Como é que pode? Quem vai realmente descrever? Vamos ressaltar, sem generalizar. Existem fatos e fatos. Tem coisas que são muito claras, mas tem muitas coisas obscuras que tentam fazer com a clareza daquela mesma forma de clareza sem claridade. A responsabilidade é dos colegas, advogados do Tribunal do Júri. Beijo a todos. Coração. Quero vê-los no Tribunal do Júri. Quero estar com você da internet, nas faculdades. Se aqui passei no teste. Muito obrigado, senhores. Que tenham um bom dia. Muito obrigado.